Prezados alunos, vamos então a mais uma aulinha. Agora vamos conversar sobre as etapas, as fases do desenvolvimento embrionário, beleza? Vamos lá. Fecundação. Espermatozoide penetrando o ovócito 2 ou ovócito secundário, lembra? É a célula que é fecundada, o ovócito 2. O amor é um baratinho, 9 meses de carinho e depois o molequinho. Gente, na fecundação, então, vai ser formada a célula ovo ou zigoto. Célula ovo ou zigoto. Então, ó, nós temos aqui a chamada fecundação. Fecundação. Fácil. A célula ovo ou zigoto, em seguida, o que acontece com ela? Vai sofrendo sucessivas divisões mitóticas, mitoses. 2 células, 4 células, 8 células, sucessivas divisões mitóticas, ok? Essas divisões mitóticas vão terminar por formar uma estrutura, um aglomerado de células, uma estrutura que é conhecida como mórula. Dizem que lembra uma amora, aquela frutinha de superfície irregular, né? Então, do ovo até a mórula, nós temos a etapa conhecida como segmentação. Acontecem as chamadas segmentações ou clivagens. Etapa de segmentação ou etapa de clivagem. As sucessivas divisões mitóticas até formar uma tal de mórula. Bom, aí temos que lembrar o seguinte, vai formar mórula ou não, dependendo da espécie, né? Vai depender do tipo de ovo, se é ovo oligolécito, megalécito, telolécito, etc e tal, não é isso? De acordo com o tipo de ovo, formação de mórula. No caso dos mamíferos, né? Aquele ovo que tem pouco vitelo, oligolécito, alguns até falam alécito. Ovo que tem pouquíssimo vitelo, a segmentação vai terminar formando a tal da mórula. Show? Bom, e depois? Galera, essa tal de mórula, ela apresenta o mesmo tamanho da célula ovo ou zigoto que lhe deu origem. Do ovo até a mórula, não houve aumento volumétrico, não. Mas então essa tal de mórula, uma vez formada, ela começa a absorver substâncias do meio. Então ela começa a crescer. A mórula vai crescendo e dentro dela vai surgir uma cavidade. Uma cavidade chamada de blastocele. Blastocele ou blastocela, como alguns livros chamam, ok? E essa tal de estrutura aqui vai ser chamada agora de blástula. Essa estrutura aqui já não é mais mórula. No que surgiu uma cavidade, o nome agora é blástula, tá? Detalhe, vamos ver depois, numa outra aula, que nos mamíferos, especificamente nos mamíferos, a mórula vai formar uma outra estrutura. Nos mamíferos, ao invés de blástula, a gente diz que a mórula origina um tal de blastocisto. Especificamente nos mamíferos, mórula vai formar uma estrutura um pouco diferente, um tal de blastocisto. Então é assim, nos outros seres, vamos chamar de blástula. Nos mamíferos, blastocisto. Mas, como eu disse, depois temos outra aula para conversarmos sobre isso aqui. O nosso objetivo no momento é falar sobre as etapas do desenvolvimento embrionário, tá? Galera, então é o seguinte, ó. Essa tal de blástula, que agora apresenta uma cavidade, ela vai começar a sofrer isso aqui, ó. Um processo de invaginação. Em uma das regiões da blástula, digamos assim, em um dos polos da blástula, começa a haver isto aqui, ó, uma invaginação.
As células de uma região da blástula vão fazendo mitoses, num ritmo muito mais rápido do que células do outro polo, da outra região. Imagine você vestibulando a blástula redonda. 2 polos, não é isso? Como a Terra tem polo norte e polo sul. 2 polos. Num dos polos da blástula, as células passam a fazer mitoses rapidamente. As outras células, mitoses mais lentamente. Então, o que acontece? Num dos polos, isso aqui, ó. Vamos dizer que aqui está havendo uma tal de gastrulação. Aqui está acontecendo um processo chamado de gastrulação. Inclusive, alguns chamam de gastrulação por embolia. O quê? Gastrulação por embolia. Embolia. Como se tivesse uma força, um êmbolo empurrando esta parte aqui lá para dentro. Você já segurou uma seringa? Tem a seringa. Numa ponta, você coloca a agulha. Na outra ponta, onde você aperta com o polegar, o nome daquilo ali é êmbolo. O êmbolo da seringa. Gastrulação por embolia, como se tivesse uma força apertando, empurrando, né? Esta região aqui, lá para dentro. Agora, detalhe muito importante, gente. Mais um detalhe muito importante, né? Olha só. Enquanto a gastrulação vai acontecendo, observe. Aqui, ó, vai sendo formada uma outra cavidade. Oi? Faça de conta que eu esteja segurando aqui uma bola de aniversário. Aquela bexiga de aniversário, né? De parede bastante flexível. Faça de conta que eu apoie a bola de aniversário aqui na minha mão esquerda. E com o punho da outra mão, eu faço assim, ó, eu vou empurrando. Você concorda comigo que enquanto eu vou enfiando o meu braço lá para dentro, ao redor da minha mão, vai se formando uma outra cavidade? Enquanto eu enfio a mão, ao redor dela, outra cavidade vai sendo formada. Esta aqui, pessoal, esta cavidade aqui, tá? Que cavidade é esta? Vamos lá então. Ó, esta invaginação, ela vai crescendo, e observe, ó, estas células aqui, estas células deste polo, vão acabar encostando nestas células aqui do outro polo. Então, essa tal de blástula que só tinha uma camada, enquanto vai crescendo, vai invaginando uma de suas regiões, uma de suas partes, até formar isso aqui, ó. Veja, ó, em azul, azulzinho. Estas células vão proliferando. Isto aqui vai invadindo cada vez mais, até formar esta estrutura. Amigos, observem, ó, em azul, uma camada celular interna. Em preto, uma outra camada celular externa. A blástula, que tinha apenas uma camada de células, formou essa estrutura que agora tem 2 camadas celulares. Esta estrutura aqui é chamada de gástrula. Depois da blástula, agora houve formação de uma tal de gástrula. Como ela apresenta 2 camadas, muitos chamam de gástrula didérmica. Gástrula didérmica, 2 camadas celulares. Bom, se você acompanhou bem esta explicação aqui e todo o meu gestual, vai entender facilmente o seguinte. Galera, a cavidade chamada de blastocela, ela vai desaparecer, certo? Blastocela, esta cavidade, vai desaparecer quando estas células aqui encostarem nestas células aqui. Tranquilo? E lembra que eu falei da cavidade que vai sendo formada ao redor do meu punho, da minha mão? Tá aqui, ó. Esta cavidade aqui, ó. Aqui, ó. Esta cavidade aqui, ó, começando a se formar ao redor do meu indicador. Tá aqui ela já bem formada. Esta cavidade,
no interior da gástrula, ela é chamada de arquêntero. Um tal de arquêntero. Alguns chamam de arquêntero, outros falam arquênteron, com N no final. Tudo bem. Gente, o arquêntero também é chamado de intestino primitivo. Arquêntero ou intestino primitivo. Sabe por quê? Porque depois, realmente, ele vai ser o tubo digestório do embriãozinho do futuro animal. E esta abertura aqui, ó. Esta abertura aqui, tá vendo? Esta aberturazinha aqui. A abertura, aqui, ó. A abertura que leva lá para dentro, para o interior do arquêntero, é chamado de blastóporo. Um tal de blastóporo. E acredite, esse tal de blastóporo, futuramente, vai ser ou a boca ou o ânus do animal. Lembra que eu disse que o arquêntero vai ser o tubo digestório? Então este aqui vai ser depois, o orifício de entrada, orifício de saída. Aí depois nós vamos ver, tem uma classificação para isso. Os animais onde o blastóporo vai formar o ânus são chamados deuterostômios. Animais em que o blastóporo vai dar origem à boca são os protostômios. Equinodermos e cordados como nós, animais deuterostômios. Mas repito, isso é conversa para depois, outra aula, tá? Então tá aqui, ó. Blastóporo, essa entradinha, a aberturazinha do arquêntero. Blastóporo. Gástrula didérmica. Então, recapitulando, houve a fecundação, houve a segmentação, formação da mórula, depois formação da blástula, formação da gástrula didérmica. Gente, nessa tal de gástrula didérmica, então agora ó, nós temos duas camadas celulares. Vamos chamar também de folhetos, os dois primeiros folhetos embrionários, folhetos germinativos. A camada mais externa, ó, a camada externa em preto, o nome é ectoderma. Ectoderma. E a camada interna, em azul, vamos chamar então de endoderma. Tranquilo? Bom, nessa tal de gástrula didérmica, ó, o corpinho do embrião já começa a sofrer um alongamento. Aqui estava redondinho, aqui começa ó, a alongar o corpinho do embrião do animalzinho, certo? Vamos fazer o seguinte, então. Esta gástrula aqui, ó, esta gástrula didérmica, vamos cortá-la ao meio. Tá aqui. Vou fazer um corte transversal na gástrula didérmica. Gente, ó, em outras palavras, é como se eu estivesse olhando aqui, ó. Como se eu estivesse olhando lá para dentro através do blastóporo, certo? Então, tá aqui para você. Observe o seguinte. Nessa tal de gástrula, com o passar das horas, o passar dos dias, com o avançar do desenvolvimento embrionário, sabe o que vai acontecer? Ó, parte do endoderma vai acabar se transformando. Lá no núcleo, alguns genes vão sendo ativados em algumas células. Então a gente diz que parte do endoderma vai formar um terceiro tecido embrionário, um terceiro folheto. Então, ó, em preto é o ectoderma, em azul é endoderma, e essa parte aqui agora em vermelho é um tal de mesoderma. Mesoderma. Um terceiro folheto embrionário. Ectoderma, endoderma e mesoderma são chamados de folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Você percebeu que o mesoderma, então, é o último folheto a aparecer? Então, lembrar da matéria de zoologia. Tem animais chamados de animais diblásticos.
poríferos, né, por exemplo. Então, galera, poríferos são animais diblásticos, por quê? Porque os poríferos têm tecidos formados apenas a partir do folheto ectoderma e do folheto endoderma da fase embrionária. Nos animais diblásticos, no corpo deles, não há nenhum tecido derivado do mesoderma. Neles, o mesoderma não é formado. Terceiro e último folheto geminativo. Então, esta aqui agora é a chamada gástrula tridérmica. Gástrula tridérmica, que em alguns animais nem vai ser formado, né? Lembra lá da escala da zoologia. Queridos, mais um detalhezinho. Ó, de agora em diante, nas nossas próximas figuras, aqui em cima, vai ser a região dorsal, as costas do nosso embriãozinho. E aqui embaixo, então, vai ser a região ventral do animal. Beleza? Uma observação. Talvez você encontre por aí algum livro de biologia dizendo, explicando, afirmando o seguinte: na gástrula didérmica, tá? Tem o ectoderma, a camada mais externa, em preto, respeitando as nossas cores, né? E a camada mais interna, alguns livros não chamam de endoderma, não. Alguns livros chamam de mesentoderma. Mesentoderma. Então alguns autores, alguns biólogos, dizem que a camada celular interna ainda não deve ser chamada de endoderma. Ela tem que ser chamada de mesentoderma. Biologia, né, gente? E daí, professor? Então, ó, é assim. Alguns dizem que parte do endoderma vai se diferenciar em mesoderma. Outros dizem que mesentoderma. Parte dele vai formar o endoderma e parte vai se diferenciar em mesoderma. Você, de acordo com o livro, encontra essas duas distinções. Alguns falam assim, ó, a camada interna, por enquanto, eu vou chamar de mesentoderma e dizer que parte dela vai formar endoderma e parte vai se transformar, diferenciar no mesoderma, tá? É isso. Então, nesta última figura aqui, note, na região dorsal do embriãozinho, células do mesoderma multiplicando começam a formar, ó, estas dobrinhas aqui. Estas dobras, tá? Qual vai ser a continuação disso aqui? Já vou te mostrar. Por enquanto, ó, entenda o seguinte. Quais etapas a gente viu? As etapas do desenvolvimento embrionário. Fecundação, segmentação e turma. Tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, vamos chamar de blastulação. Alguns falam, não é etapa de blastulação, só houve a formação da blástula. Outros falam em blastulação. E quando nós temos aqui a formação da gástrula tridérmica, essa é a chamada gastrulação. Depois, então, eu coloco para vocês direitinho qual a sequência do desenvolvimento embrionário, tá? Entenda que são etapas que vão acontecendo com o passar das horas, com o passar dos dias. Show? Bom, vamos então ver qual vai ser a continuação daquela figura ali.
Estamos, então, na gástrula tridérmica, já com os 3 folhetos germinativos formados bem definidos. Em preto, eu não, no quadro, ectoderma. Em azul, lembra? Em azul é o tal do endoderma. E agora, amiguinhos, em vermelho, nós temos a formação de estruturas a partir do mesoderma. Quais estruturas? Vamos lá. Na região mediana do corpo do embrião, a partir do mesoderma, por isso está em vermelho, vai ser formada uma tal de notocorda. Notocorda, tá aqui, ó. Parte do mesoderma, na região mediana do embrião, vai formar uma tal de notocorda. E daí? E daí, gente? Que o nosso endoderma vai acabar formando esta cavidade aqui. Não sei se você lembra, mas essa cavidade, ó, ela está sendo revestida por endoderma desde quando ela iniciou a sua formação. Lembra o nome dela? É o tal do arquêntero ou intestino primitivo. Ele, arquêntero ou intestino primitivo. E daí? Veja, e estas duas massas aqui? Estas duas massas aqui, vamos chamar de somitos. Oi? Ó, somito, outro somito. Os somitos. Fala para mim, você que está assistindo a aula, no seu corpo, você tem órgãos em duplicata? Tem órgãos que em você são duplos? Tipo, 2 rins, 2 pulmões, e por aí vai? Somitos. Galera, a cavidade dentro de cada somito é chamado de celoma. Um tal de celoma. Quer dizer que o celoma é uma cavidade, ó, totalmente revestida por mesoderma. Celoma de verdade, é aquele revestido totalmente por mesoderma, células mesodérmicas. Então, temos aqui, agora, na região dorsal do embriãozinho, o quê? Gente, esta estrutura aqui, que estrutura é essa? Isso aqui é chamado de sulco neural. Oi? Um tal de sulco neural. Na região dorsal, lembra, né? Aqui em cima, região dorsal. Na região dorsal do embrião, começa a acontecer uma invaginação do ectoderma. E para as particulares de medicina, é interessante você gravar que isso depende da notocorda, tá? A notocorda, células da notocorda secretam substâncias que vão induzir a formação do ectoderma do tubo neural. Notocorda, ela faz algumas coisinhas. Entre elas, induzir a formação do tubo neural.
Ô Helder, por que você está chamando de tubo neural se você agora há pouco colocou ali que é sulco neural? Já vou te explicar por quê, tá? Gente, seguinte, aqui ó, ó o que vai acontecer. Graças às substâncias secretadas por células da notocorda, no ectoderma do embrião, ó o que vai acontecer. Algumas células começam a multiplicar e a crescer mais do que outras células daquele ectoderma. Isto aqui chamam de placa neural, uma tal de placa neural, beleza? A placa neural já vai começar a formar esta grande invaginação aqui, ó. Tá vendo? Invaginação, ó, vai invadir o corpinho do embrião. Então aqui é o tal do sulco neural, o sulco neural. Aí, com o prosseguir, com o avançar do desenvolvimento embrionário, com o passar de mais algumas horas, né? Olha o que vai acontecer. Esse tal de sulco neural, goteira neural, sulco neural, vai acabar se fechando. Então, ó, isto aqui vai invaginando, acaba se fechando para dentro do corpinho do embrião. E aqui o ectoderma cicatriza, recupera a região. Este aqui é o chamado tubo neural. Um tal de tubo neural. Então, vamos ver o final dessa sequência aqui, gente? Como é que termina este desenvolvimento até aqui? Ó, lá dentro do corpinho do embrião foi formado o tal de tubo neural. Logo abaixo, a estrutura chamada de notocorda. Em azul, o arquêntero, intestino primitivo, cercado por endoderma. Você reparou que o tempo todo eu tomei o cuidado de respeitar as cores, né? Preto para ectoderma, azul para endoderma e vermelho para mesoderma. Então, formação também dos somitos, lá dentro, os celomas. Olha só, o desenvolvimento embrionário está em franco andamento. A vida está florescendo. Entre aspas, mágicas estão acontecendo. O amor é um baratinho, 9 meses de carinho e depois o molequinho, não esqueça. Que nome eu dou para isso aqui? Pessoal, começou com ovo, aí foi para mórula, depois foi blástula, depois foi gástrula, e agora tem um nome diferente? Tem. Galera, quando a gente vê o tubo neural já formado, essa estrutura é chamada de neurula. Uma tal de neurula. Neurula. Então a gente diz que aqui aconteceu a etapa chamada de neurulação. A etapa de neurulação. Formação da neurula. Show? Vamos aos nomes de novo para deixar tudo bem claro. Aqui é o ectoderma. Este aqui é o tubo neural. Esta aqui é ela, a notocorda.
corda. Este aqui é o arquêntero. Intestino primitivo. Aqui é um tal de celoma verdadeiro, totalmente cercado por mesoderma. E estas duas massas aqui laterais mesodérmicas são os somitos. Embriãozinho no estágio de neurula, tá? Galera, importante percebermos alguns detalhes, alguns pormenores, nem tão menores assim. Tipo o quê? Eu falei que a notocorda, ela secreta substâncias para induzir a formação do tubo neural, certo? Tá aqui. Outra coisa que você deve saber, a notocorda, ela depois vai ser trocada, substituída por uma tal de coluna vertebral. Oi? Sim. Depois, sobre a notocorda, vai ser formada a coluna vertebral do animal. Pelo menos os animais que têm coluna vertebral, né? Lembra o seguinte, ó, esta figurinha aqui tá redonda, mas você recorda que agora há pouco eu pedi para a gente olhar assim para a gástrula como se fosse através do blastóporo? Então, ó, você está vendo assim, mas entenda que o formato do embrião está assim, tá? Corte transversal, mas o corpo do embrião já está bastante alongado. Então, se você cortar transversalmente, vai ver notocorda, mas ó, ela é um cordão, um grande cordão gelatinoso na região dorsal do embrião. E depois vai servir como molde, modelo, para a produção da coluna vertebral. Notocorda. Depois ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Nos animais cordados, filho dos cordados, zoologia. A notocorda é o molde para a produção da coluna vertebral. Outro detalhe, o tubo neural, gente, posteriormente vai dar origem ao sistema nervoso central do animal. Lembra de anatomia? O encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco cerebral, o encéfalo e a medula de um animal são formados a partir do tubo neural. O tubo neural, depois ele irá formar, ele vai originar o sistema nervoso central do animal. Show? Etapas do desenvolvimento embrionário. Noções básicas de embriologia para você sentar, rezar e gravar. E fazer as questões da apostila também, é claro. Bom, alguns detalhezinhos que você pode perceber. Diga-me, você está entendendo por que a mucosa do nosso tubo digestório é formada a partir do endoderma? Com exceção da boca e do ânus, das aberturas, todo o tubo digestório deriva do endoderma. Olha o desenho. Arquêntero intestino, em azul, endoderma. Galera, percebe que o nosso cérebro, a medula e o cerebelo, ou seja, o sistema nervoso central, é derivado do ectoderma? Por que o cérebro veio do ectoderma? O cérebro é formado a partir do tubo neural, que, por sua vez, foi invaginação de quem? Do ectoderma no corpinho do embrião, poxa vida. Tá? Depois nós vamos ver numa outra aula os chamados folhetos embrionários, em que isso vai ser melhor discutido, tá bom? Mas já dá para perceber algumas coisinhas aqui que vão ser formadas posteriormente no prosseguir do desenvolvimento embrionário, tá bom? Galera, o título dessa aula, qual foi mesmo? Etapas do desenvolvimento embrionário. Então você ficou esperto, você ficou ciente
sobre quais são essas etapas do desenvolvimento embrionário? Etapas do desenvolvimento embrionário. Vamos lá. Teve a fecundação, depois vieram as segmentações ou clivagens, né? Segmentação barra clivagem. As divisões mitóticas, aquela sequência de divisões mitóticas. Depois, a mórula deu origem a uma tal de blástula. Confere? Blastulação, formação da blástula. Depois, a blástula, em um de seus polos, ela foi invaginando para formar a gástrula. Então, depois da blastulação, veio a gastrulação. Gástrula didérmica inicialmente, e depois, em alguns animais, a maioria, vai formar a gástrula tridérmica, né? Com ecto, endo e mesoderma. Depois da gastrulação, lembra o que acontece? Na região dorsal, o ectoderma vai formar o tubo neural. Depois da gastrulação, vem então a etapa de neurulação. Neurulação, formação da neurula. E tem uma que vem depois. Essa que vem depois, ainda bem que os vestibulares não cobram não, tá? Gente, depois da neurulação, vem uma outra etapa chamada de organogênese. Organogênese, que é a formação origem de cada órgãozinho no corpinho do embrião. Organogênese, os vestibulares passam, deixa para a faculdade. Então, ó, no quadro, justificando o título da nossa aula. É uma sequência que você tem que saber. A sequência de etapas que vão determinar a formação do embrião, tá? Senta, reza e grava. Até a nossa próxima aula, quando vamos falar sobre os folhetos embrionários. O que cada folheto vai formar no nosso corpo? Tipo assim, o coração veio de qual folheto? O coração veio do mesoderma. O cérebro, você já sabe, ectoderma. Fígado e pâncreas. Tudo isso a gente discute no nosso próximo encontro. Aqui o objetivo foi você conhecer as etapas e os eventos iniciais da formação embrionária. Um abração do macrófago, até o nosso próximo bate-papo, tá, jovem?